Olá pessoal, transformadores. Então, um assunto importante que pode aparecer lá no Enem 2020. Pela aplicação importante dos transformadores. Então, o que é um transformador? Precisamos transmitir, as linhas de transmissão da energia elétrica acontece numa voltagem mais alta do que é produzida. Isso é para que aconteçam as perdas de energias aqui mínimas, tá bom? Então, para isso eu preciso de um transformador. E o que é um transformador? Tá? Eu tenho aqui a representação, tá, da primeira parte fundamental do transformador, que é o núcleo do transformador, que é feita, esse núcleo aqui é feito por material ferromagnético, por exemplo, ferro. Então, eu posso ter aqui esse núcleo aqui de ferro, tá bom? E aí, como é que acontece o transformador? Acontece o funcionamento dele pela indução eletromagnética, tá? Lá de Faraday. Então, o que é que acontece? Ó? Eu tenho aqui desse lado o que nós chamamos de bobina primária. Eu tenho aqui uma bobina primária, que, por exemplo, aqui nesse desenho aqui, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 espiras. Só um desenho aqui. Deste lado aqui, da bobina primária, eu tenho aqui uma diferença de potencial. Eu tenho uma diferença de potencial, que eu vou chamar U primário, que vai ser uma DDP submetida aqui a essa bobina, fornecida a essa bobina, por exemplo, pela hidrelétrica, por um gerador elétrico qualquer. Então aqui é a alimentação do transformador. Aqui é a alimentação do transformador. Então nós temos aqui a bobina primária. Bobina primária. O que é que acontece quando eu tenho aqui uma DDP num condutor elétrico? Tá? Nós temos um fornecimento, né, uma produção de energia elétrica. Vai surgir aqui uma força eletromotriz e aqui eu vou ter uma corrente elétrica que vai percorrer, por exemplo, aqui neste sentido aqui, essas espiras aqui, ó, essa bobina, tá bom? Quando a corrente elétrica está passando por uma bobina, o que é que acontece? Nós sabemos que vai surgir no interior, tá? No interior dessa bobina, no interior dessa solenoide, vai surgir um campo magnético. E aí, o núcleo ferromagnético aqui, ó, vai se magnetizar e vai transmitir, né, esse campo magnético, ó, vai transmitir esse campo magnético, vamos supor que aqui sejam as linhas de indução magnética, tá? Transmitidas, né? Transmitidas pelo núcleo do transformador. E aí, neste lado aqui, né, se tivermos aqui, por exemplo, então, esse campo magnético aqui, ó, que vai ser transmitido pelo núcleo ferromagnético, pelo núcleo magnetizado, tá, vai induzir uma corrente elétrica nessa outra solenoide, nessa outra bobina, que é a nossa bobina o quê? Secundária. Então, temos desse lado aqui, no transformador, uma bobina secundária. Tá? Então, nós sabemos que se houver uma variação de fluxo magnético, se esse fluxo magnético aqui, ele variar, ele vai induzir uma corrente elétrica aqui, ó. Tá certo? Ele vai induzir uma corrente elétrica aqui. E eu pergunto a vocês, vai ter realmente uma variação de fluxo magnético? Ora, vai ter sim, se a corrente elétrica que vai passar aqui é uma corrente elétrica alternada. Uma corrente elétrica alternada, ela vai mudar de sentido, numa frequência, por exemplo, do Brasil, de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo. Então, essa variação da corrente alternada, então este transformador aqui é um transformador de corrente alternada, para ele ter esse funcionamento que está sendo explicado aqui, tem que ser de corrente alternada. Então, essa corrente alternada faz com que aconteça uma variação do fluxo magnético. Então, esse fluxo magnético aqui, ele está acontecendo de forma variada. Se ele é de forma variada, ele vai produzir uma corrente elétrica, tá, na bobina secundária. Então, essa bobina secundária vai ter uma corrente elétrica
tá? Ela vai ter uma corrente elétrica, no caso aqui, eu vou colocar nesse sentido aqui, a corrente elétrica vai estar nesse sentido aqui, tá? Por exemplo, e aí se vai ter uma corrente elétrica aqui, vai surgir nos terminais dessa bobina secundária, vai surgir aqui uma nova diferença de potencial, tá? Uma nova diferença de potencial, se as espiras forem a quantidade forem diferentes, que eu vou chamar DDP secundária, tá certo? Aqui nesse desenho eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 espiras, 1, 2, 3, 4 espiras. Pronto, ficou número de espiras diferentes, tá? Então aqui vai ter o número de espiras na bobina primária, aqui vai ter o número de espiras na bobina secundária, tá bom? O que é que nós sabemos? Na natureza existe conservação da energia. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia é conservada. Aqui também a energia é conservada, né? Ou seja, a energia elétrica que tem desse lado, que produziu por indução eletromagnética a corrente elétrica aqui tem que ter conservação da energia. Então o que é que nós sabemos? Que a potência elétrica na bobina primária, ela tem que se manter constante. Então vai ser igual à potência da bobina o quê? Secundária. Olha que interessante. Tá? E o que é que nós sabemos de potência? Nós sabemos que potência é DDP vezes corrente elétrica. Tá? Vezes corrente elétrica. Nós sabemos aqui, ó, que vai ser DDP vezes corrente elétrica. Então eu já encontro, tá, DDP na bobina secundária, corrente elétrica que passa na bobina secundária. E aqui eu já tenho uma relação, ó. Eu posso relacionar as DDPs aqui, ó, DDP primária sobre a secundária, tá? Vai ser igual a quem? A corrente secundária sobre a corrente primária, tá? Eu tenho essa primeira relação. Não é uma relação que realmente, né, que às vezes aparece, mas pode aparecer, pode surgir, tá? Para ver se o candidato ele lembra disso aqui. Mas nós também podemos dizer um outro detalhe, ó. Olha que interessante. Nós podemos dizer que cada uma espira dessa, eu posso considerar que ela tem uma DDP. Então, olha que interessante. A DDP dessa espira aqui, eu vou chamar, uma DDP que eu vou chamar, por exemplo, dessa espira. Como essas espiras estão em série, a DDP total aqui, tá, vai ser o quê? Vai ser a DDP total aqui, ó, da espira primária, vai ser N, tá? N vezes, ou seja, N espiras primárias, multiplicado pela DDP de cada espira. Concordam com isso? Tá? Então a DDP aqui, ela vai ser exatamente esse produto aqui. Tá? Então se eu tenho 5 vezes a DDP de cada espira. A mesma coisa aqui, ou seja, a DDP na bobina secundária é igual ao número de espiras na bobina secundária, vezes, né, a DDP de cada bobina secundária. Tá? Aqui é primária, né? Tá? Aqui é primária, desculpa. Secundária é aqui, não é isso? Então, ó, DDP secundária. Alright? Então, neste caso, in this case, tá? O que é que nós podemos perceber aqui? Tá? O que é que nós podemos relacionar aqui entre essas duas situações? Tá bom? Olha, nós podemos relacionar da seguinte forma, ó. Nós podemos relacionar da seguinte forma. Então, se essa espira aqui ela é igual a essa espira aqui, a DDP que tem nessa espira é igual a DDP que tem nessa espira. Tá? Ou seja, se eu consigo fazer bobinas primárias e secundárias com o mesmo tamanho da espira, eu tenho a DDP individual aqui igual nas duas bobinas. Então eu posso dizer, vou fazer aqui, ó, que a espira primária, né, a DDP de uma espira primária é igual a DDP de uma espira secundária. Tá certo? Quem é a espira primária, olhando para essa fórmula aqui, ó, tá? É DDP da primária dividido por número de espiras da primária.
Quem é DDP de apenas uma espira secundária? Uma espira secundária tem uma diferença de potencial, tá? Que é um fio no formato de uma circunferência, tá? Então, qual a DDP desse fio aqui? Vai ser, ó, DDP secundária sobre número de espiras secundária. É esta relação também que aparece muito nas questões. Por quê? Porque qual é a função de um transformador? É você transformar uma diferença de potencial alta numa diferença de potencial baixa. Exemplo, tá? Nas nossas casas, chega da subestação na rua uma alta tensão, uma DDP de aproximadamente 13.800 volts. Mas na nossa residência, nós precisamos de 220 volts. Então, há uma diferença de potencial que a gente precisa, na verdade, há um abaixamento, melhor dizendo, dessa DDP que a gente precisa, de 13.800 volts para 220 volts. É aí que entra um transformador. Tá? Por isso que na frente de um prédio, de vários apartamentos, tem um transformador. Tá? E esse transformador aqui, por exemplo, que ele vai precisar transformar, tá, de 13.200 volts, por exemplo, para 220 volts. E aí eu vou ter essa relação. Ó, né? Eu quero transformar de 13.200 volts para 220 volts. Se eu sei que eu tenho aqui 1.000 espiras, quantas espiras eu vou precisar na bobina secundária? É isso que acontece, tá bom? É isso que se pede, tá bom? Então, também pode acontecer um exemplo aqui, né, de eu ter, por exemplo, 20.000 volts, que chega, né, a DDP que chega aqui na bobina primária, e eu tenho, por exemplo, tá, uma bobina com 2.000 espiras, tá? 2.000 volts por 2.000 espiras. Tá? Como é uma proporção aqui, as unidades não tem problema aqui, tá bom? O importante é que eu use as mesmas unidades. Aí eu preciso saber qual vai ser a DDP, tá, liberada aqui na bobina secundária, se eu sei, tá, que o número de espiras da bobina secundária, por exemplo, é 4.000 espiras. Tá? Por exemplo. Só um exemplo simples aqui, só para a gente entender, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou logo cortando os zeros aqui, ó. 2 zeros aqui com 2 zeros, mais um zero aqui com 0. 20 dividido por 2 dá 10. A unidade aqui eu já sei que vai ser a mesma, volts, tá bom? Aí, igual. Aí aqui vai ficar quanto? Vai ficar aqui, ó, igual a... Então, a DDP na bobina secundária, tá? A bobina aqui secundária vai dar igual a quanto aqui? 4.000 com vezes 10, 40.000 volts. Tá? Então, nessa situação aqui, onde eu tenho aqui menos espiras na minha bobina secundária do que na minha bobina, né, na bobina primária do que na bobina secundária, esse meu transformador, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele seria o quê? Ele seria elevador de diferença de potencial. Tá? Então eu preciso elevar, né, de 20.000 volts para 40.000 volts. Então eu preciso aqui de menos espiras e aqui eu preciso de mais espiras. Tá bom? Uma observação importante. Uma outra questão importante, né, que tem a ver com a questão dos transformadores, porque nós sabemos que na saída de uma hidrelétrica tem uma subestação que tem um grande transformador. Tem um grande transformador porque precisa elevar a voltagem, porque as linhas de transmissão perdem menos energia se você tiver com uma voltagem alta. Então, nesse caso aqui, quando chega na cidade, tem uma outra subestação com transformadores que vão pegar essa alta voltagem e vão diminuir a voltagem, tá? Para que chegue nas ruas, para que na rua tem que ter um transformador para poder transformar novamente a energia para as residências, tá? Ou para as indústrias. Resultado. E por que eu preciso ter uma alta voltagem para poder transmitir, né? Para poder que essa linha de transmissão, né, seja mais eficiente possível?
Na hidrelétrica, eu consigo produzir uma quantidade de energia elétrica. Então, na hidrelétrica, eu tenho uma potência de produção. E a gente sabe que potência é DDP vezes corrente. Tá? Então, eu quero manter a potência que eu produzi. Eu quero que essa potência seja, né, transportada, mas eu quero que a dissipação da energia seja a mínima possível. Tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Ó? Corrente elétrica é potência sobre DDP. Tá bom? Então, o resultado, ó, corrente e DDP são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu for transmitir energia na potência que eu estou produzindo, e se eu elevo essa DDP usando um transformador, se eu elevo essa DDP, por exemplo, né, para 60 mil volts, o que é que está acontecendo? A corrente elétrica que está passando pelas linhas de transmissão estão passando exatamente com o quê? Né? Com a corrente pequena. Tá? Aumentei a tensão para diminuir a corrente. E por que eu vou diminuir a corrente? Porque nós sabemos que quanto maior a corrente elétrica, tá? U é igual a RI, tá certo? Então a gente sabe que a corrente elétrica, quando passa por um resistor, por uma resistência elétrica, passa por um fio condutor, existe o efeito Joule. Então acontece ali a dissipação da energia. Então, quanto mais o fio aquece, mais perde energia, a energia elétrica se transforma em energia térmica. Isso nós não queremos. Nós não queremos que aqui esses fios sejam superaquecidos. Quanto mais aquecidos, estamos perdendo energia elétrica, estamos perdendo eficiência de transmissão. Então eu preciso o quê? Que passe aqui uma corrente elétrica, né, de baixa intensidade. Quanto mais baixa a intensidade, melhor. Eu vou conseguir transmitir, né, a energia elétrica, eu vou conseguir transferir a energia elétrica, né, numa distância de 1000 quilômetros e a dissipação de energia vai ser a mínima, porque eu estou usando uma corrente elétrica de baixa intensidade. Então é por isso que eu preciso de alta tensão. Uma observação importante aqui, para finalizar. Existe hoje no Brasil já linhas de transmissão, né, de longas distâncias, 2.500 quilômetros, tá, do norte para o sudeste, de corrente contínua. Isso mesmo. Sempre a questão de perder energia na transmissão era um ponto negativo das correntes contínuas. Então, o que é que acontece? A corrente contínua, tá, para que ela possa ser transmitida com menos perda de energia ainda, né, dissipar menos energia, é preciso que você tenha correntes elétricas menores ainda. E o que é que acontece? Tá? Você precisa de DDP maior ainda, você precisa de tensão maior ainda do que a tensão que é usada para transmissões de corrente alternada. Tá? Então a corrente contínua é transmitida, essas linhas de transmissão que eu falei, de 2.500 km já existem no Brasil, são feitas com ultra tensão, não é alta tensão não, a gente usa muito, aquele fio é de alta tensão, né? Pronto, transmissão de corrente alternada, transmissão de corrente contínua é de ultra tensão, porque com essa ultra tensão você vai ter também corrente elétrica mais baixa ainda e você vai dissipar menos energia e você vai ter uma linha de transmissão eficiente, tá ok? Até a próxima.